Já te conto que no fim da semana foram divulgados os dados do IPCA aqui no Brasil, payroll nos Estados Unidos. E apesar dos números, a tendência de manutenção nos juros nas reuniões desse mês de janeiro permaneceu intacta. Vamos comentar então os efeitos desses dados na política monetária para as reuniões futuras. Já aproveito para chamar o Rafael Pérez, economista da Suno Research, que vem conversar com a gente. Bem-vindo, Rafael. Um feliz ano novo para você. Bom dia, Muriel. Bom dia a todos que assistem. Feliz ano novo para você também. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso em te receber. Quero muito saber a sua avaliação e relembrando um pouco dos dados de IPCA, de payroll. Vamos começar direto de Estados Unidos, já que a gente falava antes do intervalo sobre esse cenário. Queria ouvir a sua percepção. A gente sabe da importância do payroll, dados que vieram um pouquinho abaixo do que estavam sendo esperados, mas ainda assim não modificaram a previsão de cortes só para abril. Perfeito, Muriel. Lembrando que os dados de mercado de trabalho eles foram o grande gatilho, né, para o Banco Central dos Estados Unidos iniciar esse ciclo de cortes das taxas de juros. Né? A gente observou que no segundo semestre do ano passado houve uma forte deterioração, e aí leia-se que basicamente uma queda bem expressiva na criação de vagas de emprego, e aí por conta disso, né, os olhos do Banco Central dos Estados Unidos se voltaram muito para os indicadores de mercado de trabalho, para tentar entender o que estava acontecendo. Esse último dado, ele mostra essa continuidade, essa tendência de piora, né, na criação de vagas de emprego, nessa deterioração do mercado de trabalho, mas vale, né, destacar que foram dados até um pouco mistos. Se a gente olhar durante a semana passada, diversos relatórios, indicadores do mercado de trabalho, seja o relatório de emprego, a criação de vagas de emprego privadas, as ofertas de emprego nos Estados Unidos, todos pioraram. Mas um dado que é bastante relevante, que é a taxa de desemprego, ele caiu. Então, me parece que esse dado mostra um pouco que o mercado de trabalho nos Estados Unidos ele está num contexto de baixa contratação e baixa demissão. Então, de certa forma, né, me parece que esse dado, principalmente a questão do desemprego caindo, trouxe um certo alívio para o Banco Central e mantém ele numa estratégia de esperar para ver. Ou seja, ele já cortou as taxas de juros e a partir de agora ele vai começar a observar os efeitos disso sobre a economia para ter mais informações. Né? Lembrando que os bancos centrais, nos últimos anos, estão naquela estratégia de data dependence, ou seja, muita dependência dos dados. Ele vai reunião a reunião ali analisando os dados, vendo os dados, os novos dados, chegam para assim tomar ali uma decisão. Então, me parece que esses dados do mercado de trabalho eles continuam nessa toada de piora, mas ainda não é suficiente para o Banco Central estar desesperado ou precisar cortar logo as taxas de juros. Acho que ele está confortável ali numa situação, né, esperando, aguardando mais dados, para aí sim tomar uma decisão. Né? E me parece também que a gente vai depender de uma bateria maior de dados, uma piora maior do mercado de trabalho, para aí sim o Banco Central tomar uma atitude. E é por isso que é exatamente o que você falou, ele deve tomar, né, deve voltar a cortar a taxa de juros somente no segundo trimestre. A gente acompanha uma divisão bem grande no Federal Reserve, porque a gente percebe que o Banco Central americano está dividido entre perseguir a meta da inflação ou então fazer aquele movimento de acompanhar o emprego. Como é que você enxerga isso na sua avaliação? A gente pode acompanhar dados do mercado de trabalho e inflação ao mesmo tempo, porque a gente percebe que parece que eles andam muito separados. Portanto, como é que você enxerga esse cenário nos Estados Unidos e essa divisão lá dentro do Federal Reserve? Exatamente, Muriel. Acho que você trouxe o ponto chave aqui para entender o que a gente pode esperar em termos de política monetária, porque é isso, né? A gente tem uma deterioração do mercado de trabalho, uma piora, mas a inflação não está controlada, né? A inflação ainda está pressionada. Né? Se a gente for ver, a inflação nos Estados Unidos está próxima de 3%, a meta é 2%. Né? Então, você tem esse desafio, né, que inclusive impede que o Banco Central dos Estados Unidos tenha um ciclo mais agressivo de corte das taxas de juros. Né? Então, se o Banco Central hoje nos parece que ele está dando uma atenção maior para o mercado de trabalho, mas ele precisa, né, equilibrar pratos aqui, né, porque ele também não pode, né, deixar de olhar para a inflação, dado que ela continua muito pressionada. A questão das tarifas ano passado me parece que ajudou, né, nesse cenário, acabou fazendo com que a inflação caísse de forma mais lenta, continuasse pressionada, né, e tem essa questão que você trouxe da divisão das alas dentro do Banco Central. Então você tem uma ala que defende uma manutenção, né, das taxas de juros por lá, e aí principalmente porque acredita que como a inflação ainda está pressionada, isso demanda ainda uma política monetária ainda de certa forma um pouco restritiva, né? E tem uma outra ala que está cada vez mais alinhada à Casa Branca, que tende a ganhar força, inclusive nos próximos meses, com as mudanças que devem ocorrer ali na presidência, que essa ala sim defende
cortes maiores das taxas de juros, né, que provavelmente olhando mais para essa questão da atividade econômica, para essa questão do desemprego. E vale destacar também que a questão do desemprego, né, do mercado de trabalho, ele costuma ser, quando há uma deterioração muito forte, né, é difícil você prever quando vai acontecer. E como eu falei, né, a taxa de desemprego caiu, isso favorece um pouco ali a visão do Fed de que ele pode ser mais cauteloso, mas às vezes altas muito grandes de desemprego acabam ocorrendo meio de forma tempestiva, você não sabe exatamente que momento vai acontecer. Me parece que essa ala mais dovish, né, que defende mais cortes das taxas de juros, vai se ater muito a essa questão. E aí, obviamente, que isso também traz incerteza, né? Quando há uma divisão muito grande, né, da diretoria, né, das alas ali, uma que defende mais cortes, outra menos cortes, isso traz mais incertezas, fica mais difícil prever o que pode acontecer em termos de taxas de juros. Agora, Rafael, o quanto que os americanos precisam estar preocupados com o que está acontecendo agora, desde os últimos dias, com Donald Trump pedindo para os promotores dos Estados Unidos investigarem Jeremy Powell por causa das obras, e agora essa resposta de Jeremy Powell, que não é nem um pouco comum, uma resposta por nota, ela gravou um vídeo também se manifestando. Me parece que esse é mais um fator, né, que adiciona essa incerteza institucional que tem marcado agora o Banco Central, né? A gente sabe que o Banco Central dos Estados Unidos é uma instituição, né, de quase 100 anos, é uma instituição com bastante, traz confiança, né, que, enfim, sempre tomou decisões ali sem interferências políticas, de fato, e isso abre um novo capítulo na história, né, porque se a gente está nesse momento em que está muito difícil saber o que vai acontecer com a taxa de juros, para onde que vai a política monetária, a inflação ainda está pressionada, né, o mercado de trabalho está se deteriorando, esse é mais um aspecto que traz incerteza. E isso, obviamente, tem até uma ligação com essa fraqueza do dólar, né? Muitos investidores até questionando, né, essa confiança toda que a gente tem em relação ao Banco Central dos Estados Unidos, mas me parece que a partir de agora você tem até algumas questões interessantes, que é, apesar da gente estar no momento de queda das taxas de juros de curto prazo, as taxas de juros de longo prazo sobem. Tá? E é justamente, né, o que reflete essas incertezas institucionais. Né? Então, né, me parece que daqui para frente essa condução da política monetária vai ficar mais difícil de ler, e quando a gente tiver essas mudanças na diretoria, com o novo presidente, que vai estar mais alinhado com a Casa Branca, isso até pode até tirar, às vezes, um pouco de credibilidade da política monetária, do Banco Central dos Estados Unidos, se a gente observar que os fundamentos não justificam certas decisões. E, basicamente, leias aqui os Estados Unidos cortando, no Banco Central dos Estados Unidos, cortando mais taxas de juros do que poderia. Então, me parece que esse é o grande risco que pode vir aí da política monetária ao longo desse ano, com todas essas incertezas institucionais que vem tendo entre o Executivo e o Banco Central dos Estados Unidos. Agora, olhando para o nosso cenário local aqui, você trouxe que cada vez mais os bancos centrais estão dependendo de dados e a gente percebe o quanto que o nosso Banco Central está realmente também dependendo de dados o tempo inteiro. Gabriel Galípolo já disse uma vez que ele gosta muito de guidance e aí aparentemente é por isso que ele não dá um guidance, porque ele quer muito seguir o guidance caso ele dê, né? Nesse momento, a gente percebe que não tem nada levando para algum caminho de corte já nessa reunião de janeiro. E diante dos dados que a gente tem, como por exemplo o IPCA, você enxerga que tem alguma chance de corte em janeiro ou não? Sem dúvida deve ficar para março, ainda que ainda a gente não tenha nenhum dado que mostre esse caminho e nem mesmo um guidance. Exato, Muriel. Me parece que as chances são praticamente zero de um corte agora na reunião de janeiro. Primeiramente, porque esse dado de IPCA, como você já trouxe, ele não mudou muito a perspectiva. Se a gente olhar esse dado, ele vem em linha com o que o mercado esperava. O ano 2025 encerrou em linha com o que o próprio Banco Central esperava nos seus modelos, né, praticamente ali em linha. Então, o que a gente observou é uma inflação de 2025 que caiu de forma consistente, foi muito beneficiada por valorização do câmbio, então as importações de insumos baratearam. A gente teve queda em diversos preços de insumos, commodities, petróleo principalmente, né, custos de produção, a inflação de alimentos caiu. Então, tudo isso trouxe um cenário positivo. Mas, quando a gente olha para o qualitativo dessa inflação, principalmente a parte de inflação de serviços, essa sim continua muito pressionada, próxima de 6%. Né? Então, se a gente observar o cenário inflacionário, ele não mudou muito, que é uma queda ao longo do ano, mas medidas que são muito acompanhadas pelo Banco Central, e leia-se aqui, inflação de serviços e os núcleos de inflação. Núcleos são aquelas medidas mais de médio prazo, que excluem ali alimentos e energia, né, menos voláteis. Essas continuam muito pressionadas, acima do limite superior da meta. Então, elas, por si só, já mantêm o Banco Central mais cauteloso, porque vai ser uma batalha mais difícil contra a inflação de serviços. Ela depende mais da desaceleração da economia. E, conjuntamente com isso, né,
como você mesmo disse, o Galípolo ele gosta desse guidance. Então, muito provavelmente na reunião de janeiro, ela é preparando o território para cortes das taxas de juros, né? Então, a gente deve ver ali um comunicado em que sinaliza que a gente deve começar a cortar as taxas de juros ali em março, cortando ali em meio ponto percentual. Perfeito. Já aproveito para perguntar também como é que vocês estão enxergando o cenário para juros em 2026. 12, 12,5, qual que deve ser o caminho? Pode chegar a cair tanto a ponto de voltar para os 12 e pouco por cento? Então, na nossa visão, né, a gente acredita que o primeiro semestre tá mais claro qual é o caminho, né? Provavelmente ali você tem bastante espaço para cortes das taxas de juros, ainda, né, a política monetária está bastante restritiva, a atividade econômica moderou, né, as expectativas de inflação vêm caindo, a própria inflação, né, a corrente também tem caído, e aí o Banco Central deve aí cortando de meio ponto percentual, né, até pelo menos o meio do ano. A grande questão é que no segundo semestre tem eleições, que provavelmente deve levar à desvalorização do câmbio. Risco fiscal ainda é um ponto de relevância, porque ele acaba contaminando diversas variáveis, seja câmbio, juros futuros, expectativa de inflação, mas ainda a gente acredita que até setembro, ali pouco antes das eleições, o Banco Central consegue cortar as taxas de juros, levando a Selic a 12,5%. Tá? Então a gente acredita que esse espaço existe. Aí, a partir disso, né, nesse segundo semestre, a partir do terceiro trimestre, na verdade, o Banco Central adota a postura esperar para ver, né? Ou seja, ele vai querer ver melhor os impactos que aquilo vai ter na economia, né? Se a taxa de juros que ele cortou vai começar a ter os efeitos positivos. E também é importante destacar, existem riscos relevantes para 2026, né? Como a gente já trouxe aqui, né? Então você tem uma inflação, uma taxa de câmbio mais desvalorizada, as eleições elas trazem um componente de volatilidade, de incerteza bastante grande, isso acaba às vezes atrapalhando um pouco a condução da política monetária, e tudo isso também pode bater na inflação. Existem riscos de alta para a inflação ao longo do ano, esses que eu já mencionei, e isso me parece que deve manter o Banco Central mais cauteloso no final do ano, esperando para ver o desenrolar, né, das eleições, diminuir, né, essas questões de volatilidade, oscilação, né, principalmente no câmbio, para aí sim voltar a cortar a taxa de juros. Mas lembrando que do final de 26, começo de 27, vai ser um ano chave para a questão fiscal, discussão de como é que vai ser esse ajuste a partir de 2027. Né? Então o Banco Central também vai estar aguardando para ver como é que vai se dar a política fiscal a partir do próximo ano. Muito bem. Rafael Pérez, economista da Suno Research, obrigada mais uma vez pela conversa por aqui. Volte mais vezes ao longo aí de 2026, viu? Muito obrigado, Muriel. Um ótimo ano para você e para todos. Obrigada. Boa semana para você.